conta uma coisa, quanto você acredita que você é capaz de fazer escolhas, de planejar, de executar? Sabia que isso influencia diretamente os seus comportamentos? E isso tem um nome, o nome é autoeficácia. E nesse vídeo eu te conto um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou a psicóloga Deise Lima e esse é o canal Descomplicando a Psicologia. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, tem vídeo novo toda semana sobre algum assunto relacionado à psicologia. E no vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho mais sobre autoeficácia, essa palavra que parece ser tão difícil, mas eu tenho certeza que você já sentiu e ainda sente ela no seu dia a dia. A autoeficácia aparece quando você se sente capaz de fazer alguma coisa, se sente pronto, seguro e confiante para realizar alguma atividade. Ou então, o contrário, quando você se sente inseguro, não sabe muito bem o porquê. O que eu tô trazendo aqui foi definido em 1977 por Bandura. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem que belezinha que ele era. As nossas crenças, o quanto a gente acredita na gente, se constrói ao longo da nossa vida por meio de 4 fontes de informação que a gente vai ganhando, de acordo com coisas que a gente vai fazendo e dá certo e a gente obtém sucesso, ou coisas que a gente vai fazendo e se sente fracassado, não deu muito certo fazer aquilo. Isso significa que nós não nascemos prontos, a gente não nasce já acreditando que a gente é capaz ou incapaz, isso vai sendo construído. Deise, quais são essas 4 fontes que constroem então a nossa autoeficácia? Primeira, como você avalia que você faz alguma coisa bem ou mal? Eu vou dar um exemplo que eu vou levar nas 4 fontes. Fazer um bolo para um café da tarde. O quanto eu avalio que eu sei fazer um bolo gostoso, que eu gostei a hora que eu experimentei. Segunda fonte, observando e olhando os outros, as pessoas ao nosso redor. Pegando o exemplo do bolo, eu observei a minha mãe fazendo por várias vezes na minha vida bolo, inclusive a minha mãe ama fazer coisas de café da tarde, no fogão de lenha, bolachinha de nata e tudo mais. Então eu olhava a minha mãe e pensava, nossa, ela tem um desempenho excelente para fazer bolo. Talvez eu também tenha um desempenho desse. Mas também poderia influenciar na minha autoeficácia se a minha mãe tentasse fazer bolo e não desse muito certo. Principalmente sendo uma pessoa importante para mim. Fez um bolo, não deu muito certo, talvez eu me questionaria, ixi, será que eu também dou conta de fazer um bolo gostoso? Terceiro, o julgamento de pessoas importantes para mim. O feedback mesmo, que elas falam quando eu faço alguma coisa. Um exemplo, se eu pego para fazer um bolo no café da tarde e a minha mãe me dá um feedback, o meu pai, minha irmã, meu esposo, pessoas importantes para mim, falam, nossa Deise, ficou muito gostoso esse bolo. A partir disso eu posso me sentir mais capaz e mais pronta para fazer os próximos. Da mesma maneira que se eles me derem um feedback negativo do tipo, pelo amor de Deus, menina, não faça mais bolo. Na próxima vez que eu for fazer isso, eu vou me lembrar desse feedback. Isso pode me motivar ou isso pode me deixar desanimada e me sentindo incapaz de fazer o próximo bolo. Quarta fonte, o que o meu corpo sente quando eu realizo essa atividade. Vou continuar com o exemplo do bolo. Imaginem que eu tô na cozinha super estressada de ter que estar fazendo aquele bolo. Ou então, se eu fico super calma, super tranquila e curto fazer isso. Isso também vai influenciar no quanto eu me sinto capaz de fazer um bolo. Parece simples falando assim, mas essas 4 fontes, elas são geradas e são construídas por processos muito complexos, que eu não vou entrar aqui nesse vídeo, envolvem memória, atenção, afeto, várias habilidades mentais ao mesmo tempo. Além disso, a gente cria algumas expectativas financeiras, de desfechos materiais mesmo. Eu posso receber uma proposta e ganhar dinheiro fazendo o bolo que eu tô seguindo o exemplo. Expectativas sociais, expectativas de aprovação. Então, que os meus pais aprovem esse bolo, que os meus pais gostem desse bolo no café da tarde. E expectativas próprias. Então, aquela expectativa que envolve a minha satisfação comigo mesma depois de ter realizado isso. Sabe quando você faz alguma coisa e fica todo orgulhoso de você? A gente cria essas expectativas. Ainda no exemplo do bolo, você não faz um bolo esperando que ele vai ficar ruim. Você cria a expectativa de que você dá conta de fazer aquilo. Bom,
tudo isso influencia nos nossos comportamentos. Vamos mudar de exemplo e tirar a minha história com o bolo e o café da tarde da reta agora. Vamos colocar você e alguma meta sua, algum objetivo que você tem. Para que você consiga realizar esse objetivo de forma efetiva, que você tenha sucesso nisso, vai passar por essas 4 fontes, pela sua história de vida e pelas expectativas que você também cria dessas metas e desse objetivo. O legal aqui é que quando a gente fala de uma meta ou de um sonho, é importante a gente ter muito claro o que depende de você e o que não depende de você. E nesse vídeo eu tô te contando essas fontes que te deixam se sentir um pouco mais seguro, um pouco mais capaz de realizar seu sonho, para de fato focar no que está no seu controle e não no controle das pessoas. Mais ainda, da sua responsabilidade com as suas metas, com os seus sonhos e do quanto você acredita em você para fazer isso. Você tem um papel totalmente ativo nessa história. E o quanto você acredita em você para realizar alguma coisa pode gerar otimismo, pode gerar esperança, assim como também pode gerar estresse ou uma depressão. Essa teoria do Bandura que eu trouxe aqui, ela diz pra gente, em outras palavras, que todas as inovações que a gente conhece hoje, tanto de tecnologia quanto política, elas passaram a existir por conta da alta eficácia de quem criou elas. Porque geralmente quando a gente cria alguma coisa, passa pela aprovação das pessoas, pelo nosso julgamento, pela expectativa que a gente tem em relação a isso, e muita gente acaba desistindo. E essas pessoas inovadoras, né, que criaram coisas super legais, elas precisaram acreditar nelas e bancar aquela ideia. Por isso que quem quer fazer algo novo ou inovar alguma coisa na própria vida, precisa pensar nesses 4 pontos que eu trouxe aqui. Agora aqui vai uma dica para você aumentar a sua autoeficácia baseado nessas 4 fontes que eu trouxe aqui. Primeiro, conseguir aprender com os erros para construir os acertos. Segundo, aprender com o exemplo de pessoas que você admira. Pode ser pessoas próximas ou podem ser pessoas que marcaram a história, personagens de algum filme, pessoas que você admira. Você pode aprender com a história delas e trazer isso para sua história. Terceiro, perceber quem são as pessoas importantes na sua vida, que acreditam em você, e as pessoas que não acreditam em você, e perceber o quanto isso está te afetando, como você está lidando com isso. Quarto, aprender a lidar com as suas emoções, com as suas reações. Eu vou indicar um vídeo aqui no canal que eu falo exatamente sobre isso, como lidar com os meus sentimentos. E além disso, tem uma série de vídeos no Dicionário das Emoções, que é uma playlist que tem aqui no canal, que pode te ajudar nessa dica. E eu também gostaria de indicar um filme, que é de uma história real, que eu acho a coisa mais linda do mundo. Não sei se vocês já assistiram. Chama O Menino que Descobriu o Vento. Esse filme conta a história de um menino que o maior sonho da vida dele era poder estudar. Mas a realidade dele, a família dele e a comunidade em que ele vivia oferecia muitas dificuldades, então oferecia muitas barreiras para ele conseguir fazer isso. Mas ele consegue, do jeitinho dele, ter ali a resiliência, a persistência e a perseverança para se esforçar e conseguir realizar o sonho dele. E ele faz isso de uma forma muito criativa e de uma forma muito empática, onde ele resolve um grande problema da comunidade dele e acaba tendo as aprovações das pessoas importantes depois disso. Eu vou dar pouquinho spoiler porque eu gostaria muito que você assistisse esse filme. Ele é lindo, ele traz vários ensinamentos além disso que eu tô falando aqui. E é um exemplo gigantesco de autoeficácia. E agora, você já sabe um pouquinho mais sobre as suas capacidades, já conseguiu parar para refletir um pouquinho do porquê você acredita em você mesmo ou você não acredita em você mesmo para realizar alguma atividade? Me conta nos comentários o que você achou. Se você já assistiu o filme, me dê sua opinião. Vai ser um prazer ter você aqui comigo, comentando, compartilhando, e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!